Olá pessoal, meu nome é Fernanda Luz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Finalmente eu voltei com mais um vídeo. Hoje é dia... Alguém tinha mexido no calendário aqui da cozinha e tava em julho. Hoje é dia 25 de agosto e eu venho com um vídeo de algo muito importante que aconteceu na minha vida 2 dias atrás, que foi a minha formatura do PEG. Para quem está acompanhando o canal já faz um tempinho, viu que desde que eu entrei no PEG, eu gravei vídeos no final de cada semestre comentando o semestre. Pois então, chegou a formatura, mas talvez você não esteja acompanhando lá desde o início. Mas eu vou deixar a playlist aqui embaixo, tá bom? Mas vamos começar pelo começo. O que é PEG? Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para Educação Profissional, ou carinhosamente como a gente chama, o PEG. Eu fiz este curso na UFSM, que é a Universidade Federal da minha cidade. O PEG nada mais é do que a licenciatura. Para fazer o PEG, você tem que ter bacharelado. Em qualquer área, Fernanda, depende. Tem que ficar de olho no edital, que eles abrem normalmente 2 vezes por ano. Dá uma olhadinha no edital, porque vai muito assim da necessidade dos profissionais de cada área. Então pode mudar um pouquinho os cursos, mas é uma variedade imensa. Na minha turma tinha gente da fisioterapia, contábeis, administração, direito, engenharias, enfim, vários cursos. No instante que você tem bacharelado e que o seu curso está no edital, você faz a inscrição e pelo menos a minha forma de ingressar foi uma prova de redação. Saindo o resultado da prova de redação e você sendo aprovado para entrar no curso, eu vou falar do curso que eu fiz, tá? Pode ter outros formatos do mesmo tipo de curso. No instante que eu fui aprovada, eu iniciei em agosto de 2023. E as aulas eram nas sextas-feiras, da 1h30 até as 10h30 da noite. Sim. E sábados pela manhã também. Ah, Fernanda, mas você tinha uma hora de intervalo? Não. Na verdade, cada professor dava assim, no final da aula, uns 5, 10 minutinhos entre a sua disciplina e a próxima disciplina, para a gente poder dar uma respiradinha e uma esticada na coluna. Mas a gente tinha total liberdade de descer, de ir no banheiro quando a gente precisasse, tomar água, pegar um café, até pegar lanche e também trazer lanche de casa e comer na sala de aula, sim. Porque, gente, da 1h30 até as 10h30 da noite é puxado, sim. E daí a gente chegava em casa, descansava um pouquinho, daqui a pouco tinha que estar de volta, né? Então, as aulas são assim. Tem pessoas que, talvez, por não conhecer direito o curso, digam, aula sexta e sábado, barbada. Mas não, gente, não é barbada. É puxado, tem muita coisa para fazer. Mas, enfim, eu já falei sobre isso nos outros vídeos. Na minha experiência do PEG, o PEG estava com 3 semestres. Continua sendo, mas talvez possa mudar. Por isso que eu digo, a minha experiência foi 3 semestres. Mas o que o PEG é? Tá, tudo bem, que já tem no título, né, do curso. Mas assim, pessoal com bacharelado e de áreas que não tem a licenciatura específica. Por exemplo, contábeis, não existe licenciatura em contábeis. Em fisioterapia. Então, o PEG é a licenciatura para quem tem bacharelado em cursos que naturalmente não tem licenciatura específica. E esse PEG forma professores para educação profissional, ou seja, cursos técnicos, que pode ser junto com o ensino médio ou como a gente chama, pós-médio. E, portanto, se você está fazendo a conta aí, você dizendo, tá, Fernanda, mas tu tinha que ter formado, então, terminado o ano passado, ter formado em janeiro. Sim, eu devia. Porém, eu não consegui estágio no semestre anterior. Eu só consegui estágio para esse ano. Portanto, eu, Fernanda, fechei o PEG em 2 anos. Como assim estágio? Gente, é um curso de formação de professores. Então, a gente tem estágio nos 3 semestres. O primeiro estágio, a gente conhece uma instituição de ensino. O segundo estágio, a gente observa um professor dando aula. E no terceiro estágio, a gente ministra aulas, literalmente.
Também sobre tudo isso eu falei em vídeos que eu fiz no final de cada semestre. Até eu tenho que ver se eu fiz o vídeo sobre o meu estágio prático mesmo, gente. Mas se eu não fiz, eu vou fazer. Vocês bem sabem, quem está acompanhando aqui no canal, que desde que comecei o estágio 3 nesse último semestre, primeiro semestre de 2025, eu um pouco me afastei do canal e estou com um pouco de dificuldade para voltar, mas eu estou voltando. Então, se eu não fiz esse vídeo, acalme que logo vai estar no ar. E se eu já fiz, bom, aí eu vou estar no linkzinho aqui embaixo. Então, foi esse curso que eu fiz, gente. E no sábado, agora dia 23 de agosto, foi a minha formatura. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre esse momento. Esse momento para mim foi muito especial. Por quê? Eu sou aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e os santamarienses, ou quem não é daqui da cidade, mas está morando aqui, tem um hábito. Nos domingos, muitas pessoas vão para o campus da UFSM para fazer caminhada, para correr, para levar o cachorro, periquito, gato e criança, enfim. Aí muitas pessoas assim andam de bicicleta, de patins, de skate, enfim. É uma universidade pública, então sim, ela é aberta final de semana e tem lugares maravilhosos para conhecer, tem muita natureza, tem pistas de caminhadas incríveis, assim, eu sou completamente apaixonada. E eu conheci o campus já criança, né? Desde criança eu conheço o campus da UFSM. E conforme eu fui crescendo, né, e vez ou outra indo lá, eu comecei a colocar dentro de mim um sonho, que eu ainda ia estudar na UFSM. Quando chegou no ensino médio, terminando o ensino médio, eu comecei a fazer vestibular para a UFSM. Só que na minha época, gente, assim, para quem não sabe, eu estou com 44 anos, na minha época, o vestibular era mega concorrido, era, assim, super dificílimo para passar. Então, sim, eu tentei alguns vestibulares, mas até por, eu acho que, falta de maturidade para enfrentar um momento assim tão, que dá um nervoso na gente, e por, eu acho que mais questão emocional mesmo, eu não consegui passar na UFSM. Então, assim, eu fiquei super triste, porque era o meu sonho fazer minha faculdade lá. E eu acabei fazendo meu bacharelado numa particular. Foi ótima a experiência, não tenho o que falar desta particular que eu fiz meu bacharelado. Mas sabe, ficou dentro de mim aquela coisinha assim, puxa vida, era o meu sonho ter entrado na UFSM, eu não consegui, né? Aí nos auges dos 40 anos, uma amiga, a Ju, em um momento aleatório aí da vida, a gente tava conversando e ambas comentaram que estavam com saudade da vida acadêmica, da sala de aula mesmo. Só que ela, como ela fez a graduação dela, o bacharelado dela na UFSM, ela sabia deste curso que tinha. Ela comentou comigo, mas eu confesso, gente, na hora meio que assim, eu não processei direito, sabe? Eu disse, tá, legal. Quando abriu as inscrições no primeiro semestre de 2023, ela me mandou o link e me fez um convite. Vamos fazer? Aí eu fui lá, li o edital, coisa, né? O que eu tenho a perder? Vou tentar, né? Se eu conseguir passar na prova de redação, né, eu vou, aos meus 40 anos, realizar um sonho de ser aluna da Federal. E como é a nível de licenciatura, como eu já expliquei no início do vídeo, então eu ia ser assim, ó, ia ter uma segunda graduação, mas na UFSM, onde sempre foi meu sonho. E deu tudo certo, foi, a gente cursou. E por coincidência, ela também não conseguiu se formar no tempo certo com a nossa turma original. Ela também teve probleminhas aí com o estágio e se formou agora comigo. E além de eu e ela, mais 5 colegas também aconteceu a mesma coisa. Ficou assim uma disciplina por fazer coisa. E a gente da nossa turma original, em vez de a gente ter se formado em janeiro com o resto da turma, a gente se formou agora na metade do ano. Gente, sobre o estágio 3, para mim foi uma história totalmente à parte. Como eu falei, se eu não fiz ainda vídeo, eu vou fazer, tá? Eu tenho muitas explicações aqui a dar aqui sobre o canal, sobre o meu sumiço, mas isso aí é história para outro vídeo.
Mas sobre a formatura em si, quando eu concluí mesmo as horas obrigatórias de estágio 3, gente, assim, eu nem acreditava. Eu não consegui nem acreditar direito. Porém, devido a uma série de fatores, desde o final do estágio 3 até agora, agosto, quando foi a data da nossa formatura, gente, eu confesso, assim, a minha vida ficou uma correria. Nossa, isso aí, tudo esses percalços aí do meio do caminho, vou explicar em vídeo separado, mas foi muita correria, gente. Agora em agosto também, assim, por motivos muito bons, por um local que eu comecei a ministrar aula. A gente, aqui em casa, a gente vai começar a reforma. Também vou explicar tudo com calma nesse outro vídeo. E as minhas aulas particulares, porque vocês bem sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu dou aulas particulares, né, já faz um tempinho também. Esses pequenos detalhes, que não são pequenos, eu vou explicar tudo em outro vídeo. Então foi um mês de agosto muito, muito, muito corrido, que me exigiu muito. E durante a semana, né, até agora de 23, nessas três primeiras, né, deu três primeiras semanas de agosto, gente, eu não conseguia parar em casa, eu não conseguia descansar direito. E eu acredito que, devido ao nível de estresse alto, eu acredito muito nisso, a minha imunidade despencou. Então, nessa semana da formatura, que foi semana passada, a minha imunidade caiu de um jeito, começou a me dar dor de garganta, eu fiquei assim, parecia que gripada, mas não era bem gripe, mas eu tinha sintomas de gripe, eu fiquei muito mal. Eu fiquei totalmente sem energia. Parece que a energia do meu corpo foi sugada para algum lugar. Eu fiquei muito mal. Tanto é que na quinta-feira, dia 21 de agosto, no ensaio, porque a gente teve ensaio da formatura, eu fui lá, meio força, mas eu tava assim, ó, tava super borocochô. Tentei tirar foto até, meus olhos estavam um pouco inchadinhos. E foi maravilhoso o ensaio, eu dei muita risada, foi incrível, assim, eu me diverti horrores no ensaio. Porque até esqueci o nome dela, não anotei, na verdade, o nome dela. A de quem fez o ensaio conosco, nos explicou tudo, nos deu todos os avisos, passou todas as informações. Uma pessoa incrível, gente, maravilhosa. Então, eu não sei o nome dela, mas fica aqui o agradecimento. Quem souber, se eu lembrar depois, eu ponho nos comentários, ou mesmo no vídeo. Mas ela fez o ensaio conosco de uma forma que nos deixou tão à vontade, foi tão gostoso, a gente se divertiu tanto, foi muito bom. Mas daí, gente, eu tive que tomei remédio para gripe que não era bem gripe, enfim, eu fiz de tudo que eu podia para estar inteira no sábado, né? E aí chegou o grande dia. Chegou o dia de realizar um sonho. E, gente, assim, foi muito especial. Na sexta-feira eu tava resolvendo coisas, enfim. Aí no sábado eu disse, não, hoje o dia é meu. Eu não quero pensar em reforma, não quero pensar em mais nada. Hoje é pra mim. Gente, eu fiz as minhas unhas no sábado de manhã, tá? E eu acabei, no final, fazendo a minha maquiagem. Eu gosto muito dessa área de maquiagens e coisa, mas eu confesso que eu não estava tendo o hábito de fazer em mim. Então, na sexta-feira, eu peguei um vídeo sobre maquiagem do curso da Vitória Portes, que é um curso que eu comprei e já tá quase por vencer, assim, eu acho que logo, logo vira, né, porque eu sou da primeira turma. E no curso dela teve uma aula com uma maquiadora maravilhosa. E eu assisti aquele vídeo, tentei reproduzir em mim alguma coisa com o que eu tinha em casa. Deu certo, eu vi que tinha alguma coisa para ajustar e sábado eu mesma fiz. E acabou sendo uma experiência muito boa para mim. Também eu quero fazer vídeos sobre isso, tem muitos vídeos que eu quero fazer. E nós precisávamos estar às 4 horas da tarde lá. E, enfim, eu tentei fazer o melhor que eu pude, né? Tentei me apresentar da melhor forma que eu consegui.
mesmo estando com energia um pouquinho baixa, né? Porque foi 3 semanas de agosto que me consumiu muito as energias. Foi extremamente caótico essas 3 semanas, 3 primeiras semanas de agosto. Então, naquele sábado, no dia 23 de agosto, 2 dias atrás, eu tentei, assim, ó, arrumar forças. Eu não sei de onde, mas eu tentei. Eu tentei ter forças e tentei me apresentar da melhor forma. Porque eu sabia que aquele dia era um dia de realizar um sonho de juventude. Então eu tinha muito em mente, eu tive muito em mente de aproveitar cada minuto. E eu pensei, se o corpo desabar de novo, deixa que desabe no domingo, no outro dia. Mas hoje, sábado, dia da minha formatura, eu vou estar em pé e eu vou aproveitar cada minutinho da minha formatura, porque um sonho, né, gente? Um sonho da juventude. E assim foi. E eu já deixo meus agradecimentos aqui também à minha vizinha e amiga Mara. A Mara é uma grande amiga e foi uma das primeiras pessoas que eu convidei. E ela topou ir comigo cedo, às 4 horas, porque lá a gente não podia, né, tá com bolsa, né? A gente ia subir lá no palco, né? Nós éramos as estrelas do dia. E como é que a gente ia estar de bolsa no palco? Não tem, né? E a gente ia estar togado, né? Como a gente tava falando sábado, a gente tava tudo togado. E ela ficou com a minha bolsa. Eu coloquei algumas coisinhas, né? Um batonzinho corretivo, uma máscara de cílio, um pozinho translúcido, 2 pincéisinhos, assim. Eu fiz um mini kit pronto-socorro, assim, pra me ajeitar na hora, porque eu teria que estar lá às 4 e a formatura era às 7 da noite. Enfim, ela ficou com a minha bolsa. E algo que eu fiz questão de fazer foi uma surpresa para pessoas que moram longe. A minha professora de inglês, a Sandra, que eu já, por diversas vezes eu comentei, já citei ela aqui, ela mora numa cidade lá no estado de São Paulo. Nós somos amigas há muito tempo. E ela fez uma brincadeira, né? Ela dizendo que estava torcendo por mim, estava muito feliz com a minha conquista, e disse, não, fez uma brincadeira do tipo assim, então imprime minha foto e tira uma foto lá comigo. E daí eu disse, legal, mas ela disse, não, brincadeira, brincadeira. Só que eu guardei aquela ideia. E eu fiz isso. Eu peguei uma foto dela, tudo sábado de manhã, gente. Imprimi, colei no papelão, porque o que eu mais tenho ao meu redor é papelão devido à reforma que vai acontecer aqui em casa. Coloquei um palitinho, sabe aquele palitinho de churrasquinho? Por que que eu tenho? Não sei, mas eu tinha guardado, colei com fita crepe aquele palitinho atrás do papelão. E também eu fiz a mesma coisa com meus compadres. Você sabe que eu tenho uma filhada linda, a Lulu, só que eles estão morando em Santa Catarina e também não puderam estar aqui presencialmente. Então eu imprimi uma foto dos 3, né, do meu compadre, da minha comadre e da minha filhada, fiz a mesma coisa, botei o palitinho e levei lá. E assim que eu cheguei, né, tinha 2 colegas já togados, colegas da minha turminha oficial. Lembrando que a gente ficou em 7, né? Aí fui togada. Ai, gente, que experiência maravilhosa, assim, ó. Você ser vestida. Gente, o pessoal arrumando, assim. Não era você arrumando, não. Era o pessoal te arrumando ali. Ai, gente, eu adorei. Adorei isso. Enfim, logo depois que eu fiquei togada, ela perguntou: tu já quer tirar as fotos agora? Aquelas fotos? Isso com certeza. Aí a gente foi para frente do prédio, que é o Centro de Convenções da UFSM. É um prédio específico para acontecer as formaturas e acontece shows, acontece um monte enfim, de eventos lá bem interessantes também durante o ano. E daí nós fomos pra frente ali do prédio e ela tirou essas fotinhos com os palitinhos, as fotinhos, que tudo eu fiz secretamente, tudo de surpresa, e o pessoal só ficou sabendo no domingo quando eu postei nas redes sociais, com um textinho, é claro, né? Então essas pessoas estavam longe fisicamente, mas eu sei que estavam junto comigo. Ambos pediram, né, tanto a minha comadre quanto a minha amiga, né, a Sam, e pedir o link, porque a formatura, gente, foi transmitida ao vivo pelo YouTube. Sim, que chique, né? E tem a gravação, vou deixar a gravação da formatura aqui para quem quiser assistir. E
ambos, né? Ambas as casinhas pediram o link da transmissão porque iam acompanhar. Infelizmente, a minha comadre e meu compadre não puderam assistir porque passou uma tempestade, né? Bem no momento e faltou luz. Mas tá tudo bem, tá lá gravado. Eu sei que eles estavam aqui no meu coração, estavam enviando energias positivas para mim. A gente já conversou, enfim, tá tudo bem, gente. Eventos da natureza a gente não controla. E a minha amiga Etitia acompanhou a gente. Ela tirou foto da televisão, porque ela acompanhou na televisão. Ela tirou foto, gente, assim, maravilhoso. E depois eu me concentrei em viver. E eu tenho muito que agradecer a Mara, minha vizinha, porque ela ficou com as fotos dos palitinhos, ficou com a minha bolsa e ficou ali também, junto comigo, me auxiliando, me dando todo o suporte que eu precisava. E, né, e claro, documento, dinheiro, chave de carro, gente, ela ficou tudo. Eu sabia que estava seguro tudo nas mãos dela. E todo o suporte ali comigo, qualquer coisa que eu precisava, eu sabia que eu podia contar com ela. E eu digo assim, gente, todo formando tem que ter um assessor, porque carinhosamente eu comecei a apresentar ela para meus colegas e, gente, essa aqui é a minha assessora, esta é a minha assessora. E eu vi esse gente, todo formando tem que ter um assessor. Sabe aquela pessoa que vai contigo desde da hora que o formando tem que chegar? Fica com as tuas coisas. Aí no caso, né, se é a formanda é mulher, aí fica-se com um reservazinho de maquiagem para qualquer coisa retocar. Enfim, tá ali com o documento, tá ali com o celular e tirando fotos desse celular mesmo, que eu não sei se você sabe, mas, bom, eu vou dizer como acontece na UFSM. Toda colação de grau, né, toda toga, enfim, toda cerimônia, a gente não paga nada, é uma universidade pública, né? Mas fica a cargo de cada aluno pagar ou não fotógrafos, né, empresas de fotografia. E teve alunos que não pagaram, então era no celular mesmo, os parentes tirando foto no celular, e teve os alunos que pagaram, eu paguei. Então, num segundo andar, no mezanino, havia duas empresas por cerimônia, autorizada no máximo duas empresas, contratada pelos alunos. Então, uma turma pode contratar uns quererem uma empresa e tal. Bom, duas empresas podem trabalhar em cada cerimônia, isso aí é com os alunos. E daí, nesse local, essas empresas montam os cenários e quem pagou, né, a eles, chega lá e tira foto com os fotógrafos mesmo, enfim, tudo, né, num ambiente todo decoradinho, enfim. Eu paguei. E essa amiga, assim, no fim, gente, me deu toda a assessoria, sabe? E claro que tinha que ter foto de celular, gente, porque essas fotos, né, feitas com empresas, demoram um pouquinho pra gente ter acesso, né? Claro que eles fazem um tratamento, enfim, eles vê foto por foto. Mas a gente quer foto na hora. Então, claro que teve muito celular tirando foto. E o que nos ajudou muito. Enfim, gente, o que eu procurei nesse momento? Havia outra formatura anterior à nossa, porque a UFSM, ela está fazendo formaturas por centros. Então, centro de educação, pega todos os cursos de centro de educação, aí a formatura é tudo junto. Ah, é centro de tecnologia. Quais são os cursos de tecnologia? Aí pegam todos os formandos dos cursos do centro de tecnologia, né, de todos os cursos de tecnologia, e formam todos na mesma cerimônia. Porém, o meu curso, Centro de Educação da UFSM, tem 3 cursos: Pedagogia, Educação Especial e o PEG. Porém, todavia, entretanto, o PEG teve vários formandos. Então, eles tiveram que dividir. Pedagogia e Educação Especial às 3 horas da tarde e o PEG às 7 horas da noite. Então, quando a gente chegou, tava a formatura rolando lá dentro, gente, da Pedagogia e Educação Especial. Então, teve aquele momentinho determinado de formatura deles, chegada do nosso convidado. Gente, assim, havia muita gente, muita gente. E nesse tempo, né, porque meia hora antes de começar a cerimônia, aí sim, aí a gente já tinha que estar se organizando, os convidados já entravam, mas até esse momento, né, de se fazer a concentração para entrar mesmo, para iniciar a cerimônia, o que eu procurei fazer?
estar com meus colegas, né? Eu e os outros 6 colegas da minha turma original, porque os outros eu não conhecia, né? Como eu só fiz estágio, então eu não tive aula em sala de aula para conhecer a turma do terceiro semestre mesmo, porque nós já era pós terceiro semestre, né? Porque a nossa turma mesmo já tinha concluído, já tinha se formado. E nós, então era pós terceiro semestre. Então eu não conhecia o pessoal do terceiro semestre. Então, e eu foquei, né, gente? Assim, eu e os outros 6 colegas da minha turma original, a gente já tava com saudade, porque como eu só fiz o estágio, então durante esse semestre eu não vi eles. Então a gente se reuniu nós 7, tentamos procurar sempre ficar junto. E é isso que eu foquei nesse tempo antes da formatura, estar com eles. E a cada pessoa que eu tinha convidado e estava chegando, eu ia me encontrar com a pessoa e disse, ó, já vamos tirar foto. Por quê? Não fui só eu que paguei a empresa de fotografia, né, gente? Então, havia vários formandos. Então, a empresa de fotografia na qual eu fechei contrato, ela fez um cenário e tinha 3 fotógrafos trabalhando ao mesmo tempo. Porém, eram vários formandos. Então, a gente chegava ali, tinha uma moça que estava organizando a fila, assim, ó, ui, vou entrar na fila. Aí ela marcava. Aí ela ia chamando, só, já pode passar, já pode passar. Então, na hora de chegar e tirar foto, tu tinha que esperar. Então, eu procurei fazer isso, né? A cada pessoa dos meus convidados que chegava, eu ia lá, recebia, ó, já vamos subir para tirar foto, porque também havia o tempo, né? Eu sabia que às 6h30 acabou, né? E já estava acabando, 6h30 já tinha que terminar as fotos. Imagina se eu deixasse para o final. Então, chegava o pessoal que eu conhecia, já vamos tirar as fotos oficiais, aí depois a gente socializa. Então, eu fiz questão de registrar, né, para os meus convidados que foram, infelizmente nem todos puderam ir, mas eu procurei todos que foram, teve foto oficial da nossa turminha do 7, lá junto com o fotógrafo, junto também lá na decoração, a gente tirou umas fotos também lá, fotógrafo lá, oficial mesmo. Ai, assim, ó, estou ansiosa para ver, porque eu acho que as fotos do nosso grupinho do 7 ficaram maravilhosas, estou ansiosa para ver. Então eu procurei isso, né? Receber as pessoas que eu tinha convidado, tirar as fotos oficiais e socializar. E eu procurei ficar com a minha turminha ao máximo e eu procurei viver aquilo ali ao máximo que eu pude. E, gente, eu estava nervosa. E começou a dar um nervoso. Estava um frio, gente. Estava muito, muito frio. Eu coloquei um vestidinho de lã fininho pelo joelho. Fui de escarpão baixinho. Mas, gente, era pra mim passar frio, né? Mas aquela roupa, né? A toga toda, né? Toda aquela vestimenta, gente, me deu um calorão. E não era só eu, várias pessoas começaram a sentir calor, né? Vários formandos. Mas eu procurei assim, não, eu quero viver tudo, eu quero viver isso, eu quero viver esse calor da roupa, eu quero socializar, eu quero tirar foto, eu quero estar com meus colegas, que já faz tempinho que eu não vejo. E, gente, foi tão especial, porque pode ser banal para muitas pessoas, mas para mim, gente, foi um sonho. Eu tinha esse sonho desde nova. E por mais que o meu bacharelado não tenha sido na UFSM, a minha licenciatura foi. Então, gente, eu procurei viver ao máximo. Então, como eu acabei de fazer uma interrupção aqui, mas assim, o meu bacharelado não foi na UFSM. Mas a minha licenciatura foi. A minha segunda graduação foi. E eu me emociono a falar isso. Porque é aquela coisa, né? Quando a gente tem um sonho, a gente tem que nutrir. Porque mesmo depois de eu ter feito bacharelado, eu fiquei com uma coisa dentro de mim assim, mas como eu queria estudar na federal, sabe? Ficou uma coisa incomodada dentro de mim, tipo assim, eu não aceito não ter passado lá. Sabe? Parecia uma criança dentro de mim que dizia assim, eu quero
passar lá, eu não aceito eu não ter estudado lá. E ficou aquela sementinha, aquele desejo dentro de mim. E não é como nos meus 40 anos aí, a segunda graduação na minha licenciatura, que eu nunca imaginei em fazer. Eu fiz na UFSM. E lá nos primeiros vídeos que eu fiz sobre PEG, eu disse que quando eu comecei a cursar o PEG, eu combinei algo comigo. Como era um sonho de juventude estudar na Federal, eu combinei comigo mesma que eu ia aproveitar ao máximo o tempo que eu estivesse ali. Porque não é uma graduação de 4 anos, 5 anos, né? Era de 1 ano e meio. Eu ainda fiz em 2. Mas passa muito rápido. Então eu coloquei na minha mente, eu combinei comigo mesma que eu ia aproveitar ao máximo. E eu aproveitei muito. Claro que teve algumas coisas, né? Eu coloquei assim, eu quero viver tudo que eu puder viver na Federal. Gente, eu vivi coisas até que eu nem... eu dispensava viver, tipo, eu vivi uma greve. Eu vivi uma enchente barra dilúvio. Eu vivi o prédio onde a gente tinha aula ser interditado devido a problemas devido ao dilúvio que caiu no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu vivi até coisas demais que eu até dispensava. Então, tá ali na formatura foi muito especial para mim, muito. E eu procurei viver ao máximo. E na hora, meia hora antes, a gente já começa, né, assim, dar o primeiro sinal, aí a gente, né, tem um sinal lá e a gente já fica meio que se organizando, então a gente sabe que tá chegando perto. Aí 15 minutinhos antes dá um outro sinal, que aí sim, a gente tem que se organizar em fila, em ordem alfabética, conforme todo combinado no ensaio. E aí sim, aí é repassar, é verificar roupa. Gente, aí eu me senti uma estrela, gente, porque assim, houve mais de uma pessoa que foi revisando a nossa roupa, né, ajeitando e arrumando. Eu falei, gente, eu gostei demais. Eu gostei muito de ser estrela por um dia. E todo mundo, né, assim, a gente tava sempre sendo cuidado, né? Então, assim, as atenções eram para nós. E também na fila, né, a gente foi se organizando, vendo se estava tudo na ordem. E, meu Deus do céu, ele tá tentando pegar isso aqui, tá? Do meu cabelo. Sumiu. Não sei onde é que tá. Ai, ó. Amor da mamãe. Não, meu amor, vamos descer, meu amor, vamos descer. Então, na fila a gente foi repassando forma de pegar o cabelo. Que quem não sabe é o chapeuzinho de formatura. Enfim, aqueles 15 minutos que antecederam, gente, eu comecei a me dar um nervoso. Um nervoso, porque eu estava com medo de esquecer alguma coisa, fazer alguma coisa errada. Porque, gente, não é simplesmente chegar lá, sentar e não. Tem vários procedimentos, tem várias coisinhas, como a gente senta em qual momento, como é que vai ser na parte do juramento, qual o momento que a gente senta, e quando é chamado, a gente levanta em qual momento quando a gente é chamado. Tem um momento específico, gente, que a gente, porque fala o nome da cidade e o nosso nome. Aí tem que prestar atenção, porque não é quando dizem a nossa cidade, mas dizer o nosso nome, tem que prestar atenção, levanta no tempo certo, caminha, vai direto a tal pessoa, aí pega, aí até o corpo para receber o cabelo, né? E a titulação tem toda uma postura que a gente tem que cuidar, enfim, tem várias regrinhas. Aí comemora, perfeito, depois comemoração, senta? Não senta, pra não se pechar com o coleguinha. Se pechar, gente, é bater, né? Não, tem várias coisinhas pequenininhas que a gente tem que prestar atenção. Então todo mundo, assim, todo mundo não, mas eu acredito que a maioria tava nervosa quanto a isso e fazer tudo certinho. E eu comecei a ficar muito nervosa, gente, muito, muito. E até eu fiquei bem feliz que nosso grupo, né, já estava bem, bem unido. Mas como, né, cada pessoa, né, obviamente tem um nome, então
eu era com F, aí tinha a Ju, né, com J, enfim, o Paulo com P. A gente ficou bem separado na fila. E aí uma hora até a Ju correu e assim já tava tudo enfileiradinho para entrar. Ela veio, correu, me deu um abraço antes de nós entrar. E aquilo foi muito significativo para mim. Aí a gente começou a entrar, aí tem, né, o hall de entrada, aí tem uma porta que tem um corredorzinho meio escurinho assim, e daí as portas mesmo pro salão mesmo. E nesse corredorzinho um pouco assim escuro, a gente ficou tipo uma minhoquinha, né? A nossa fila saiu do hall e entrou nesse corredorzinho. Aí era assim, ó, segundos antes de entrar. E foi muito legal que a organização ali, quem tava, né, nos auxiliando ali, fez até a gente gritar, dar uns berros lá fora antes de entrar, justamente para aliviar a ansiedade. E eu achei esse cuidado muito legal, sabe, com nós, porque eles estavam prestando atenção toda hora em nós, no que a gente precisava. E, gente, quando entrou, eu me emociono. Eu não tava acreditando. E eu confesso, gente, quem for assistir, porque a gente vai descendo, só que o coleguinha da frente, gente, eu fiquei um pouco longe, porque as minhas pernas começaram a tremer de um jeito. E como, né, tipo, é um auditório, então tem alguns degraus eram menores e outros maiores, né? Porque são blocos de cadeira. Enfim, quem frequenta cinema, teatro, sabe como é que é. E começou a me dar uma tremedeira nas pernas, gente. Uma tremedeira, uma tremedeira, uma tremedeira. E uma hora eu empaquei e eu com muito medo de cair. Tem motivo pra isso. No final eu conto. E uma hora eu empaquei e eu pensei assim, gente, eu não vou conseguir chegar até o final da escada, porque eu tinha que chegar lá embaixo e lá subir no palco. E me deu um desespero que uma hora assim eu entrei em, assim, deu tilt. As minhas pernas tremiam tanto e eu ainda bem que o meu saltinho era pequeno, mas era um saltinho. E eu fiquei pensando assim, eu não consigo. Eu não vou conseguir descer a escada. Eu não vou conseguir chegar até o final. Aí eu fico, só que tinha o quê? Umas 50 pessoas atrás de mim pra entrar. E eu fiquei pensando assim, Fernanda, se tu não for até o final, tu vai empacar todo mundo. Tu vai ter que conseguir até o final. E eu descendo aquelas escadas, só com aquele pensamento assim, meu Deus do céu, se essas escadas não terminam nunca, não terminam nunca, não terminam nunca. E, gente, eu quase esqueci de olhar, cumprimentar. Eu nem sorri porque eu tava com medo. Levantei um pouquinho, né, a roupa, pra não tropeçar na própria toga. Vocês vão saber por quê. E eu fiquei tão nervosa com aquela escadaria. Eu já tenho trauma de escada, eu tenho fobia com escada. E aquele dia, meu Deus do céu, deu uma tremedeira. Mas enfim, consegui chegar até lá embaixo. Subi no palco. Não sentei na hora, não podia, né? E aconteceu toda a cerimônia. E, gente, foi mágico. Até quando a gente subiu, né? Claro que uma cerimônia pública, né? Uma das primeiras coisas é o hino nacional, aí o juramento do curso. E teve um momento que daí aqueles canhão de luz, né? Assim, em cima de nós. Quando acendeu assim, acendeu aquelas luzes em cima da gente, até a menina que tava do meu lado, que eu não estudei com ela, mas um encanto de pessoa é Fernanda alguma coisa, não lembro o sobrenome. Aí até eu olhei pra ela assim, agora é com nós, agora é nós. E deu muito nervoso, mas foi mágico. Assim, gente, foi uma mistura, pelo menos eu posso falar por mim. Era uma mistura de, assim, ufa, consegui, e uma lembrança de tudo o que a gente passou. Porque como as aulas eram sextas e sábados pela manhã, sexta-feira, gente, todo mundo trabalhando, todo mundo assim, tinha gente com filho, e cachorro, e trabalho, e uma vida. Então a gente já chegava na sexta-feira acabado de cansado. Então, só a gente sabe o esforço que a gente fez para estar ali, sexta-feira, da 1h30 até as 10h30 da noite, prestando atenção, apresentando trabalho, lendo coisa. E chegava em casa, dormia um pouquinho, sábado de manhã tava lá de novo. E final de semana, gente, era lendo, porque como a maioria trabalhava em tempo integral durante a semana,
Final de semana era lendo, fazendo trabalhos e um monte de tarefas. Então, aquele dia no palco era aquela coisa assim, ufa, eu consegui. Era aquela lembrança nos percalços, dos perrengues, das dificuldades, dos sonos que a gente enfrentou, do cansaço que a gente enfrentou, de toda a nossa trajetória que só quem estuda sabe o que significa. Aí é aquela coisa assim, ufa, eu consegui. Uma mistura também de nervosismo para fazer tudo certinho conforme foi passado no dia do ensaio, pra gente não errar nada. E também aquele cuidado assim, gente, as câmeras estão em cima de nós, as luzes estão em cima de nós, estamos filmando, estamos fotografando, né? Vamos sorrir, né? É o nosso momento. Então também, às vezes, a gente se distraía até no sorrir. Mas, assim, gente, é um momento de alegria. Caramba, vamos sorrir, né? Vamos botar essa felicidade pra fora. Um misto de ansiedade por estar vivendo aquilo ali, porque, gente, eu não tô acostumada a ter luzes em cima de mim e câmeras em cima de mim, não, viu, gente? Então é uma experiência diferente. E também um misto de alegria. Então era sentimento do dever cumprido, com todas as dificuldades que cada um passou, nervosismo, ansiedade, alegria. Então, assim, era um mix de emoção que eu acho que só quem passa por esse tipo de experiência sabe o que significa. E para mim foi muito mágico. E teve um vídeo no final da cerimônia em que cada formando enviou fotos de quem amamos. Tivemos mais uma interrupção na gravação, mas tá tudo bem. Vamos continuar. Então, é um misto de emoções lá no palco. E eu procurei viver cada momento. Ao mesmo tempo que o nervosismo, assim, a gente tá nervoso, tá ansioso, também é uma alegria tão grande, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que querem estudar numa universidade, né, como a UFSM. A UFSM está em 9º lugar entre as melhores do Brasil. Eu acho uma ótima colocação. Claro, né, que a gente sempre almeja estar lá entre os 3 primeiros, mas ela está em 9º lugar, né? É uma ótima colocação. E o curso PEG, ele foi avaliado pelo MEC agora, né? Foi entre junho e julho, inclusive eu participei, né, dessa avaliação, porque o MEC, eu não sei se é em todas as avaliações que eles fazem isso dos cursos, mas eles, eles pediram, nesse caso, uma reunião com alunos, né, alunos e ex-alunos do curso, enfim, então eles, né, fazem algumas perguntas pra gente e eu fui uma das que foi convocadas para participar dessa reunião do MEC, participei. E o nosso curso PEG da UFSM recebeu nota máxima pelo MEC. Então, se formar entre uma universidade que está entre as 10 melhores do Brasil e o curso no qual tu tá te formando, tipo, acabou de receber nota máxima pelo MEC, isso é um grandíssimo privilégio. E a gente tem muito isso em mente, né, esse privilégio de nós estarmos ali. A gente sabe que nem todo mundo consegue entrar numa universidade pública e nem todo mundo que almeja estar naquele palco, né, para se formar consegue, por inúmeros motivos, enfim, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que sonha e nem todos conseguem. Eu quase não consegui, né? Eu tinha um sonho muito grande de estudar na UFSM e nem existia aquele centro de convenções que hoje existe lá no campus. Maravilhoso o que fizeram. Então eu achei que eu não ia ter realizado esse sonho, porém eu tive a felicidade de, sim, né, aos meus 40 anos, 42 anos, eu consegui ingressar na UFSM, mas
a gente sabe, né, que infelizmente não é nem todo mundo que almeja consegue. Então, a gente sabe que nós estarmos ali, ter concluído um curso na UFSM, mesmo que o nosso curso tenha sido menor, né, mas a gente tem essa noção que a gente ter concluído um curso numa universidade federal, entre as 10 melhores do país, ter feito um curso que recebeu nota máxima do MEC há menos de 2 meses, e de estar ali naquele palco, é privilégio. É um privilégio que nem todo mundo que vai almejar vai conseguir. Então eu vi que não era só eu que teve essa noção e esse pensamento. Assim, sim, nós somos pessoas, não é escolhido, privilegiado talvez, abençoado, enfim. A gente está tendo o privilégio, né, de viver tudo aquilo. E isso também, eu acho que aumenta até a alegria da gente. Não por, eu consegui, tu não conseguiu, não. Claro que eu sinto que, assim, eu tenho isso dentro de mim, assim, que pena, né? Infelizmente nem todo mundo consegue. Então, assim, eu tenho isso dentro de mim, né? Eu gostaria que todo mundo que desejasse estudar numa universidade pública conseguisse. Então, mas ao mesmo tempo que eu tenho esse sentimento, no sábado eu tava muito, assim, feliz, assim. Eu tenho que comemorar muito, porque eu consegui, né? E a gente sabe que não é todo mundo que chega no ensino superior, né? A gente sabe das estatísticas, enfim, que eu não vou entrar em detalhes porque não é o foco do vídeo, mas nós estarmos ali, né, concluindo a segunda graduação, então, assim, sim, né, a gente tá chegando numa distância que muitos almejam não conseguem, pelos mais variados motivos. Então aquilo se torna muito especial, né? A nossa responsabilidade de estar naquele palco, né, é maior. E de certa forma a alegria ser bom, que legal, eu fui uma das pessoas que conseguiu. Que pena que não é todo mundo que consegue, mas, né, aquilo traz uma noção assim, comemora, vibra, porque tu conseguiu. Né? Então não é de exclusão das outras pessoas, é de ter a felicidade de ter conseguido. E como eu já falei pra vocês, era um sonho de juventude, né, gente? Era um sonho que eu tinha desde novinha e eu pude realizar. Então, gente, naquela hora que a gente tava lá no palco, né, que todos os formandos ficam no palco e daí aqueles canhão de luz, né, assim, na nossa cara, assim, é real, é real. A gente tá formando, a gente tá aqui, é verdade. E na hora, assim, eu não sei, mas eu fiquei tão nervosa e ansiosa e preocupada em fazer tudo certinho, que parece que a gente fica, parece que eu tava anestesiada. E no final, quando foi passado o vídeo A Quem Amamos, e daí foi pedido para os alunos, né, enviar algumas fotos, e eu tentei ser bem neutra nessa hora, então eu enviei, né, foto com as pessoas aqui de casa, né, com o meu pai, que já é falecido há muitos anos, mas eu peguei uma foto de infância, eu e ele, uma foto do meu avô paterno, que também faleceu quando eu tinha 2 anos, mas é um carinho que eu tenho, e com minha mãe e com meu irmão. Então, assim, eu escolhi fotos da família aqui, pai, mãe, irmão, sabe? E da minha afilhada. Então, aí, claro que, e como a minha afilhada é menor de idade, né, gente, eu fiz questão de pedir autorização para que a foto dela fosse mostrada, a fotinho dela comigo, né, pedi autorização para os pais dela, né, afinal, assim, é minha afilhada, sim, é minha afilhada, mas ela é menor de idade, né, então eu recebi a autorização para colocar a fotinho da minha afilhada, né, no vídeo lá da hora da formatura.
E quando passou aquele vídeo assim lá atrás, né, no fundo do palco, e a gente ficou virado assim olhando, a gente engasgou aqui. Eu chorei ali naquela hora, porque é uma emoção muito grande, uma emoção muito forte. E talvez para muitas pessoas pareça besteira e bobagem, mas, gente, estudar não é uma coisa simples. Tem gente que diz, tu só estuda. Gente, quem só estuda é guerreiro. Estuda, né? Quem estuda, não finge que estuda. Aí já é outro caso. Mas quem estuda é um guerreiro. Quem trabalha e estuda, nossa, não é fácil. Então, a gente sabe o que a gente passa, a gente sabe os perrengues, a gente sabe as noites mal dormidas. Quantas noites, às vezes, a gente tem que entrar madrugada para terminar um trabalho, para estudar para uma prova. Então, a gente tem muita noção do esforço que é, né? E tá ali, e daí está ali numa universidade almejada por tantas pessoas, uma universidade de qualidade, gente, porque assim, eu fiquei encantada com o nível de profissionalismo de cada professor, da qualidade deles como professores. Eu fiquei encantada, assim, os professores são incríveis, são maravilhosos, e toda a estrutura da universidade pública, tudo que eles oferecem pra gente. É claro que nem sempre os prédios vão estar super bem pintados, né? Talvez às vezes a infraestrutura não seja top de linha, mas tudo que eles podem fazer, tudo de bom e de melhor que eles podem nos dar, eles nos dão, eles nos oferecem. E também, outra coisa que eu já tô com saudade, porque já faz tempo que eu não passo, né? É almoçar no restaurante universitário. Gente, o restaurante universitário é uma bênção para muitas pessoas, né? E principalmente para quem é baixa renda. A comida maravilhosa, eu sinto tanta falta da comida da Rio. Nossa, é maravilhosa. E, enfim, a universidade pública nos oferece tantas oportunidades, os professores sempre assim à disposição pra gente, que eles vão além da sala de aula, né? Não é só ali na sala de aula, mas assim, tudo que a gente precisa, eles estão à nossa disposição. E a universidade está sempre, né? E no caso ali da UFSM, eles oferecem esportes gratuitamente para os alunos, enfim, grupo de terapia. E assim, eu poderia ir longe, é tantas coisas que eles oferecem. E você fazer parte de uma universidade assim é um privilégio, um orgulho gigantesco. E, nossa, assim, agora eu posso dizer assim, eu sou egressa. Eu sou egressa. E uma coisa que eu notei, eu não sei se é em todas, mas a UFSM, eles abraçam o egresso como se, assim, são nossos alunos eternos. Então não tem aquela coisa assim, claro, o egresso, né, significa que é ex-aluno, mas a universidade lá, a UFSM, ela parece que ela trata os egressos e ela cita os egressos como assim, esses são nossos filhos eternos. Os egressos, nossos ex-alunos, são da nossa comunidade, fazem parte da UFSM, mesmo que não estejam mais estudando aqui, são UFSM, fazem parte da UFSM. Então não tem nessa assim, não, tu é ex-aluno. Não, tu é egresso da nossa universidade e tu faz parte da nossa comunidade, tu é o UFSM e uma vez o UFSM, para sempre o UFSM. E eu sinto que é assim que eles tratam os egressos, tá? Então, se tu passou por ali, se tu te formou ali, tu faz parte da comunidade UFSM assim pro resto da vida. É claro que não tem muitos privilégios e acessos que os alunos ali ativos têm, mas tu faz parte da família, tu faz parte da família UFSM. E por muitas vezes que eu ouvi, né, professores e pessoas lá dentro falar, os egressos, porque o egresso, gente, eles tratam como uma família mesmo.
como eu acabei de dizer, é claro que o aluno ativo mesmo ali tem acesso a muitas coisas que o egresso não tem mais. Mas o egresso não é aquela coisa, tu foi o FSM, não, tu é da família. E eu acho isso muito, assim, eu acho isso lindo. E hoje eu sou uma egressa da UFSM, né? Se Deus quiser, eu já tô de olho no mestrado, porque o bichinho da educação me mordeu e agora eu quero continuar meus estudos. E se Deus permitir, vai ser lá, vai ser na UFSM, né? Então, da formatura, gente, foi pura emoção. Pra mim foi um momento mágico. E como muitas pessoas ali, né, muitos formandos ali pegavam o canudo quando estavam voltando para suas cadeirinhas, teve acho que 2 casos que pelo menos eu ouvi, né, porque era nos cantos do palco, tinha 2 grupos de cadeiras, digamos assim. Então tinha formandos para cá, onde eu fiquei, e formandos para o outro lado. Ali do meu grupinho ali, né, eu escutei 2 formandos ali que tinham pego o canudo e voltando pro lugar e perguntando ali pro amigo, pra pessoa próxima ali que teve mais afinidade assim, qual é o próximo curso? Ou temos que se matricular em outro agora, justamente para continuar pertencendo e sendo aluno ativo da UFSM, aquela coisa assim, a gente não quer ir embora, a gente não quer largar daqui, a gente não quer ir embora daqui, a gente quer ser aluno eterno daqui. E eu acho que não é qualquer instituição que provoca isso nos alunos, mas eu vejo que lá, claro, eu não posso dizer que seja a totalidade, mas eu vejo que isso tá dentro da maioria. Aquele sentimentozinho, aquele coração apertado do tipo, se acabou, né? Acabou e eu não quero largar o UFSM, eu não quero. E eu acho isso tão importante e tão... é um diferencial, porque não é qualquer instituição de ensino que provoca isso. E eu vi isso acontecer no UFSM, muitas pessoas que já se formaram, ai, tu tá na UFSM, que saudade, ai, que saudade que eu tenho. Aí pessoas que estão, né, terminando contigo assim, ai, vamos inventar outro curso pra fazer, vamos fazer outro curso aqui só pra poder estar junto, fazer parte do grupo de alunos ativos. E eu tô nisso, mas eu realmente, eu quero fazer o mestrado e quero fazer o mestrado lá, né? Eu já tô com foco em qual mestrado que eu quero fazer, já, se Deus quiser, eu vou começar as preparações e Deus queira que eu entre no mestrado na hora certa, não sei quando que eu vou. Eu tenho 2 datas possíveis que eu quero entrar. Então, que seja que Deus abençoe e seja em uma dessas 2 datas. Tem uma que talvez vá demorar um pouquinho mais, mas Deus sabe o que faz e se for para ser essa, um pouquinho mais lá na frente que seja. Mas eu só posso dizer que a formatura foi algo mágico. Foi algo completamente mágico. E quando acabou, foi aquela coisa assim, já acabou. Dá pra congelar esse momento. Dá pra eternizar esse momento, porque foi um momento tão bom. Eu particularmente adorei estar togada, como a gente falava, né, entre nós. Eu amei estar togada. Eu amei alguém arrumar a minha toga e assim, adorei esse momento estrela. E eu adorei estar assim, caminhando mesmo, sabe? Aquela coisa assim, com orgulho. E os convidados dos outros formando, né? Que olha, né? Não adianta, tu presta atenção em quem está togado. E sabe-se, quando as pessoas me olhavam assim, eu pra lá e pra cá, enfim, caminhando lá, sabe? Eu me senti orgulhosa, assim. Sim, eu sou formanda, eu vou me formar, eu sou uma das formandas. Eu senti tanto orgulho de estar naquele papel e dentro daquela instituição que eu sonho desde a juventude. Nossa, assim, eu me senti realizada, eu me senti
orgulhosa por fazer parte daquilo. Eu me senti muito agradecida por ter tido essa oportunidade de ter estudado lá, de ter passado por todas as experiências que eu passei e de estar naquele palco. Nossa, assim, eu me senti tão abençoada de estar naquele palco, tão abençoada. Eu senti assim, gente, eu sou muito abençoada por estar aqui, por estar pisando nesse palco, por estar recebendo aquela titulação, por estar fazendo parte daquilo. Tá lá o meu videozinho da minha formatura, tá lá a minha imagenzinha, né, eternizada na transmissão, na gravação da formatura, tá lá no YouTube. Eu vou deixar o link aqui da transmissão da minha formatura. E eu me senti tão abençoada, tão feliz, tão realizada, gente. Eu acho que nenhuma palavra que eu vier aqui falar vai conseguir expressar minha emoção. Eu me emociono. Eu queria ter gravado esse vídeo ontem, no domingo, mas ontem eu foquei tanto em descansar, em postar as fotinhos no Facebook, que eu postei no Facebook, postei no Instagram, agora eu tô fazendo esse vídeo aqui. E eu quero dizer assim, eu tô sentindo uma felicidade que não cabe no peito. Talvez para muitos seja exagero. Mas eu tô me sentindo muito, muito feliz e muito honrada de fazer agora parte, né? Eu já estava fazendo parte, mas eu podia ter desistido do curso, né? Mas agora sim, entrar oficialmente para a comunidade, para a família UFSM, porque assim, eu entrei no curso, eu concluí, eu me formei. Então eu tenho um orgulho gigante de oficialmente, assim, me formei. Sim, eu faço parte da família UFSM. E eu tenho tanto orgulho disso e me sinto tão abençoada por isso. Ai, gente, eu acho que tudo que eu não chorei sábado, eu chorei ontem, domingo, inclusive com telefonemas incríveis que eu recebi e mensagens maravilhosas. E agora, gravando esse vídeo e relembrando tudo. Então, o que eu não chorei sábado, eu tô chorando ontem e hoje. Eu só tenho que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a todas as pessoas que tiveram envolvidas direto ou indiretamente nessa minha conquista. Eu só tenho que agradecer. Eu vou terminar esse primeiro vídeo aqui, mas tem um outro vídeo da formatura parte 2 que eu vou contar perrengues, tá?